Fala pessoal, eu sou o Brian Medeiros e ainda sem ter a menor ideia do porquê eu escondo o produto antes de mostrar, olha só, novidade, hein? JBL Flip 6, vocês pediram, papai ouviu, papai ama, papai cuida. Ai meu Deus, que falta de conteúdo pra abrir um vídeo, não é não, amor? Exatamente. Mas vamos lá, com essa plateia sensacional que eu tenho aqui, que é a minha querida esposa, companheira de vida. Valeu, neném. Eu vou convidar vocês pra me acompanhar aqui nesse unboxing dessa caixa, cara. Ó, foi recém-lançada, hein? Semana passada, já passei a encomenda já, porque aqui ninguém tem atraso, não. Eu ainda não vi nenhum vídeo sobre esse produto, mas eu dei uma pesquisada rapidamente ali nas especificações técnicas. E vocês vão dizer, ué, papai, mas tu não fala da especificação. Mas é porque, meu neném, eu preciso te dar um comparativo do que tem na Flip 5 que não tem aqui. Então eu tive que olhar, não teve jeito. Ah, agora eu entendi! Mas é isso aí, olha só. Se assistiu o vídeo até o final, curtiu o conteúdo, deixa um like e um comentário que já ajuda bastante na divulgação, tá? É a sua maneira de me dizer thank you. Tá convidado também para se inscrever aqui no canal e não perder nenhum conteúdo como esse. É só você ativar ali o sininho, tá tudo certo. E agora você também tem dois perfis no Instagram para seguir o que você quiser ou seguir os dois como você achar necessário. Tem aqui o meu perfil só para falar de coisa tech aqui do canal, né? Conteúdo exclusivo do canal. E do outro lado aqui o meu perfil pessoal, que é loucura. Não vou ficar dando spoilers aqui, tá? Vai lá e descobre se você ficar curioso. Pra quem está interessado em pagar menos em produto e ficar por dentro de todas as promoções, olha só, em quinta-feira agora, dia dos solteiros, promoção rolando e Black Friday logo no fim do mês. É só você correr lá no meu canal no Telegram, além de interagir comigo, eu só mando promoção braba pra você. Para isso, cadê os recados, Natália? Às vezes eu já me perco aqui que eu nem sei quanto recado eu tenho pra dar, tá bom, né? Tá bom. Então, com a autorização do meu bebê, e não me engana não, que eu sei que você, homem, também precisa da autorização da sua mulher pra fazer as coisas, vamos lá pro unboxing! Ah, vamos nessa! Eu sempre falo unboxing aqui na Ilusão, porque primeiro a gente vai ver as informações da caixa. É que é muito mais legal você falar vamos pro unboxing ao invés de vamos às informações da caixa. Bom, mas vamos lá, olha só, 12 horas de autonomia, que inclusive é a mesma autonomia da Flip 5, mas calma, tá? A gente vai falar, a gente vai entrar no detalhe aqui. Deixa eu só ler aqui primeiro, logo depois eu jogo pra vocês as diferenças de uma pra outra. Proteção à prova d'água IP67, e além de ser a prova d'água, essa daqui é melhor porque ela vai ser também a prova de poeira, então você pode usar em local sujo. E é claro que sujo é uma maneira de dizer, tá? Porque tem muita gente que tem aí, por exemplo, o pessoal que trabalha em obra vai gostar de ouvir essa caixinha aqui porque ela é potente, normalmente deveria ser, né? Vai apresentar também uma qualidade bem legal e você não precisa ter medo de levar pro seu local de trabalho e acabar sujando ela ali, não vai dar interferência. Tá aqui, ó, IP67, show de bola. Glória a Deus. O último detalhe aqui da parte de trás é que a gente vai contar com o mesmo protocolo da Flip 5, que é o JBL Paribus, tá? Inclusive é o mesmo da Charge 5, da Boombox 2, enfim. É o protocolo mais recente, você vai poder conectar ela até com a antiga, né, normalmente. Interessante, tá aí uma coisa que a gente não vê todo dia, não com a JBL. E dando um 360 na caixa aqui, não tem mais nada de interessante escrito, mas a gente vai falar rapidamente das diferenças da Flip 6 para Flip 5. E a primeira coisa vai ser a versão do Bluetooth. Na Flip 5 a gente vai estar no 4.2 e aqui a gente vai estar no 5.1. O que basicamente significa menos latência, que basicamente significa menos atraso entre o áudio saindo do teu aparelho Bluetooth, seja o seu celular, o tablet ou sei lá, o que você conectar na caixa, você vai ter menos atraso nesse modelo aqui do que no modelo anterior. É claro que sempre tem alguma coisa a mais que não só a latência, mas o mais importante é isso daí. O nível de proteção à prova d'água que eu falei ainda agora, que aqui é o IP67, na anterior é IPX7. E a única diferença realmente é esse lance da proteção também contra poeira. Isso porque as duas caixas podem ser colocadas ali embaixo d'água. Tanto o protocolo Paribus como a duração da bateria, né, que é de 12 horas, e o tempo de carga de 2 horas e meia é a mesma coisa nos dois modelos. Então as duas últimas diferenças aqui que vão me chamar mais a atenção, a primeira é o peso, porque na Flip 5 são 540 gramas contra 920 aqui, então ó, quase o dobro de diferença, mas eu não acho que vai causar um impacto no seu dia a dia na utilização. Fica mais aí como comentário, porque praticamente dobrou, né? E a outra parada que eu considero a mais importante é o fato de aqui na Flip 6, aparentemente, tá? Vou deixar aqui a abertura para eu colocar uma correção nos comentários. É o fato da gente ter radiador passivo. A gente vai ter um grave bem interessante nessa caixa aqui. Ou normalmente é isso que ela deveria apresentar pra gente. Então, como só tem uma maneira da gente descobrir essa parada, vamos fazer o unboxing aqui e já descobrir o design do produto, pelo menos. Agora a JBL tá com essas embalagens novas. Segundo a própria empresa, é a embalagem pensando no meio ambiente, mas continua cheio de plástico e papel, vai entender. De toda forma, aqui o unboxing ele continua com uma experiência bem legal, né? A JBL não costuma decepcionar no unboxing, isso é bem legal mesmo. Deixa eu tirar aqui essas informações de cima, que normalmente são só manuais, enfim, a gente vai dar uma olhadinha já já rápido. E olha só, cara,
realmente, ela tá muito parecida com a Charge. É quase uma mini Charge 5, mas tá muito bonita. Eu vou deixar ela aqui rapidinho, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa. Não tem nem como tirar a parte de baixo, então acabou aqui mesmo. Vamos olhar o que tem aqui, rapidinho, só pra gente passar pro design. Cabo carregador USB-C. Deixa eu ver aqui, ó. Papel, garantia. Se tirar aqui, tem mais nada? Ah, tem só... Calma aí. Só mais instruções pra garantia mesmo. Então vamos dar aqui, vamos colocar isso aqui de lado e partir pro design, neném. Eu não sei vocês, meus beberes, mas eu me amarro nesse logo novo, só com as lateraisinhas aqui, ó, as bordas aqui do logo em laranja. Ficou infinitamente melhor do que antigamente, né, que era só um negocinho aqui retangular escrito JBL. E o material continua naquele tecido trançado, que muito provavelmente é alguma linha aí feita com nylon, mas que é muito bem feito e tem a cara de resistente mesmo. Caracas. Isso, inclusive, é uma das características que a JBL passa o tempo e ela não perde, ó. Aqui do lado a gente tem aquele ponto de exclamação, que também é característico da marca, né? Dos dois lados, inclusive, não tem JBL escrito, é a mesma coisa dos dois. Na parte de trás, essa alça aqui, ela já vem dentro da caixa, você não precisa colocar depois, o que é bem legal pra sua proteção, né? Assim ninguém esquece de colocar isso aqui e já tá sempre no pulso aí pra não deixar cair de sacanagem. E a primeira coisa que me desanima com o modelo novo é o fato da entrada de carregador USB-C tá totalmente exposta. Cara, eu não sei qual é a das marcas pra fazer isso. É simplesmente pra você economizar no design e colocar uma proteção em cima, porque isso aqui, eu tô cansado de falar pra vocês aqui também. Essa entrada aqui aberta dá margem pra você esquecer que pode ter algum pingo de água aqui dentro, você coloca pra carregar e você queima sua caixa de som. E aí você tá pagando caro no produto pra correr o risco de botar fogo nele, em você, na sua casa, no seu computador, onde você colocar pra carregar. E mesmo que você seja cuidadoso, você pode simplesmente estar ali na piscina, tal, pô, carrega ali pra mim, fulano. A pessoa vai lá e brau na tomada, fogo na caixa, fogo na pessoa, acabou o churrasco e diversão. Então olha só, JBL, é brincadeira. Poderia sim ter colocado uma proteção aqui, mesmo que fosse mínima, mas vamos voltar aqui. No mais, eu achei essa parte de trás aqui muito parecida com o modelo anterior. Eles colocaram só essa fita aqui, ó, que muito provavelmente é pra você parar, pra ela parar de rolar quando você colocar em cima da mesa. Então tá aí uma pequena melhoria no design. Os botões continuam os mesmos aqui atrás, junto com a barra de LED de bateria. E se a gente passar aqui pra cima, ó, aí eu vou esquecer como é que era a Flip 5, eu vou deixar pra vocês. A gente vai ter o play e o pause, que também vai funcionar pra você pular a música, aumentar volume, diminuir volume e o Party Boost, papai. Agora deixa eu pegar aqui pra vocês a Charge 5 pra vocês verem como é que tá igual esse negócio aqui. Sério, olha isso daqui. Parece que uma é a irmã mais velha da outra. E se eu tivesse aqui a Extreme 3 ia ficar mais engraçado ainda, né? Porque ela parece um paizão das duas caixas. Mas é sério, cara, olha só. Tá praticamente a mesma coisa, só que em tamanho reduzido. Eu acho isso aqui legal, na verdade. Então eu vou colocar a Charge 5 aqui de lado, porque agora é o seu momento de brilhar, meu bebê. Deixa eu ligar aqui pra gente fazer aquele teste de som no esquema. E ó, vou dar um aviso aqui com relação às músicas, hein? Eu estou em processo de mudança das músicas. Calma aí, deixa eu conectar aqui que já vou explicar. Beleza, a conexão tá pronta, então deixa eu explicar pra vocês isso aqui rapidinho antes do teste. Vocês encheram tanto o saco que eu já estou trabalhando pra tentar descobrir músicas, assim, do mesmo nível, né? Que eu consiga identificar grave, agudo ali, daquela mesma maneira que eu já faço com as atuais. E pra você que acha que não é necessário, vai me desculpar, mas é assim. Porque já aconteceu aqui no canal, mais uma vez, inclusive, de eu perder teste de som porque a música tinha direito autoral. E aí eu era obrigado a cortar essa parte do vídeo. Então fica tranquilo, meu neném. Dessa vez aqui tá com as músicas de sempre. Inclusive é até bom pra você poder comparar com modelos anteriores. Mas muito em breve vai ter música nova aqui. E não vai ser mais de uma não, tá? Vão ser várias. Eu vou fazer uma seleção bem bacana aqui. Então, olha só, já que o que a gente tem aqui é repetitivo, vamos voltar pro de sempre. Ó, volume em 50% no esquema e vamos que vamos. Caraca, meu irmão. Tá outra coisa. E olha que a Flip 5 já era boa, hein? Cara, tá ouvindo isso, Natália? E olha que ela tá longe, tá mais ou menos aqui, uns 5 metros de mim. É. Olha. Vou nem falar nada não. Deixa eu dar o play de novo aqui. Meu irmão, o que é isso? Em 50%?
50% do volume, eu acho que, honestamente, para as caixas de entrada da JBL, nesse mesmo esquema aqui da Flip 6, tô falando assim, a Flip 5, a Flip Essential, enfim, tem alguns outros modelos ali, é a primeira vez que eu escuto um grave com essa qualidade aqui. Não vou nem perder mais tempo não, vou jogar aqui em 70% já, ó. Vou mudar a musiquinha e mandar ver, meu amigo. Tá impressionante. Pro tamanho que tem isso aqui, tá incrível o negócio. Tô sem palavras, que eu tô chocado. Se eu já tinha ficado surpreso com a Flip 5, isso daqui, cara, é deixar sem palavras. Eu acho que é outro nível, tá ligado? É outro nível. Vamos jogar em 100% aqui pra ver como é que fica o negócio aqui no talo. Voltar aqui do início, manda ver. Meu Deus! E agora ela não anda mais, né? Porque a Flip 5 ela andava. Você sente o grave na mesa, é surreal o negócio. Sem palavras, cara. Olha só. Agudo no lugar, médio no lugar, grave estourando pra quem gosta, tá? Porque tem quem não gosta também e vai funcionar igual pra você, meu amigo. Fica tranquilo. Mas aqui, no som limpo, sem você mexer em nada, nem no seu celular ali, nem dentro do aplicativo de música, tá ok demais. Dá pra fazer uma mini festinha, hein? Esse fim de semana, hein, Natália? Fazer uma festa aqui em casa só com essa caixa de som, hein? E tem mais, não vamos parar por aqui não, porque eu ouvi falar que você consegue conectar ela no aplicativo da JBL agora. Vamos ver, será que rola um equalizador dessa vez? Normalmente o aplicativo é esse daqui, ó, JBL Portable ou Portable, como você quiser, tá? Aqui não tem julgamentos. E olha só, palmas! Não precisa mais de canal. Acabou. É pra soltar um 12 por 1, meu amigo, porque isso aqui levou tempo, hein? Olha aí, Natália. Incrível, incredible technology. É uma tecnologia de outro mundo. Demorou quanto tempo pra isso aqui acontecer? Finalmente, essa espera foi recompensada. Palmas, Natália! Melhor palmas de uma pessoa do que de nenhuma pessoa, né não? Agora vamos testar, porra. Vamos testar. Vou jogar aqui só em 70, né? Não vou botar... Será? Vamos botar em 100, então. 100, já que eu tô aqui empolgado, vamos em 100. Vou voltar pra música de antes pra não ficar mais repetitivo do que é. E vamos lá no equalizador. Vou subir o grave aqui, hein? Caraca. Que funciona muito bem, cara. Vou deixar só médio e agudo. Vou subir o grave de novo. Botei o médio lá embaixo. Vou descer o agudo.
finalmente, cara, é incrível, mas é isso aí, sem palavras. Muito obrigado, JBL. Fiquei bem feliz aqui, porque você tá pagando caro no produto e finalmente você consegue ter uma opção fornecida pela própria empresa, tá? Porque pode ter no seu celular, pode ter no aplicativo de música, mas nunca vai ser tão bom quanto a fornecida pela própria empresa que fabricou isso daqui, rapaz. Então, finalmente, pra você que gosta de música eletrônica, bota o grave lá em cima. Pra você que gosta de rock, bota o médio e o agudo lá em cima. Meu amigo, agora a festa realmente é sua. Cara, incrível. Nunca pensei que depois de 1 ano e brau, os caras fossem ouvir a comunidade e finalmente fazer um negócio que parece ser tão básico, mas é tão útil. Com relação ao preço, cara, infelizmente eu não vou conseguir deixar aqui pra vocês, porque simplesmente ainda não vende no Brasil. O que eu acredito é o seguinte, a gente tem a Charge 5 custando entre R$1.000 e R$1.200 normalmente. Tem uma galera que consegue pegar na promoção por mais ou menos uns R$900. Então eu vou estimar aqui, né, tendo em vista que você consegue comprar uma Flip 5 entre 500 e 650 reais, que esse modelo novo deve custar entre 700 e 1.000. Eu acredito que, tipo assim, até uns 850, na data de lançamento, se você não quiser esperar um pouquinho, dá pra pagar. Até 1.000 eu acho que fica bem salgado, mas honestamente tá valendo a pena, porque, cara, sabe-se lá quanto tempo levou pra esse negócio acontecer. E eu também posso estar completamente desatualizado. Vai que já tinha esse negócio e eu não podia. Será? Deixa eu ver aqui. Vou tentar conectar aqui com a Charge 5 pra ver se já consegue. Ou se é só com a linha nova, né? Porque se for só com a linha nova, aí é muita sacanagem. A felicidade vai toda no ralo. Tá conectado aqui, deixa eu ir no aplicativo. Bom, ele não me mostrou aqui nenhum equalizador. Já começa a neurose aí. Deixa eu atualizar o sistema aqui pra ver o que ele vai mostrar. Tá só falando de eliminação de bug. Ah, cara, brincadeira. A JBL entende do que é ser capitalista. Não tiro a razão deles não, tá? Mas fazer o que aí, ó? 20 minutos pra atualizar e já tô com a impressão de que a Charge 5 não vem com a sua opção. E, cara, é uma caixa que foi lançada ano passado. Tipo, deveria ou não deveria ter, né? E, enfim, brincadeira. Pelo menos eu gosto da equalização dela de fábrica, né? Aí, bom, vai de cada um. Enfim, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que ele tenha sido um fator decisivo pra você comprar ou não comprar esse produto. A gente tem uma configuração interessante que muito provavelmente vai ser seguida pelos próximos modelos aí, tanto da Charge como da Boombox, enfim, tá bem legal. Então olha só, neném, fica aqui mais uma vez, como sempre, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tô impressionado, Natália. Fazia tempo, hein, que eu não sentava nessa cadeirinha aqui e me impressionava com a JBL nesse nível que foi. Antes eu me impressionava com som e agora eu me impressiono com coisas básicas. É incrível, né? Os caras, eles ficavam dando ração pra gente, eles deram um ossinho e a gente tá aqui feliz da vida que eles deram um ossinho pra gente. É muita sacanagem, cara. É a psicologia reversa. Pô, meu, ó, vou te falar, na boa. Se você pegar um precinho maneiro, ó, R$700, tá dado, hein? Tá dado, pode comprar que tá quase de graça. 850 já fica ali meio balançado. Mas fazer o quê? É novidade, né? Se isso daqui atende às suas expectativas, se você não vai fazer festa, que não adianta, a gente já tentou uma vez se desenrolar com a caixinha lá, com uma Flip Essential e não ficou legal. Ó, e olha, lá na casa do Yannick lá. A gente tentou fazer a festa lá com a flipzinha Essential que eles têm. Não, a caixa é boa, mas não funcionou, né? Então, ficou ali aquela... Assim, dava pra você saber que tinha uma música, mas tinha 80 pessoas, não, 80 não. Mas tinha o quê? Ó, umas 15 pessoas ali, aí já ficou complicado de ouvir. Não aconteceria se fosse uma Charge 5, eu acho. Agora, aqui, na boa, tô vendo um futuro promissor, hein? Será que a gente vai ver mais coisa assim no futuro, Natália? Só o tempo nos dirá. Beijo no seu coração. Sexta-feira no Globo Repórter.